O Sala de Audiência está no ar. A divisão entre os poderes legislativo, executivo e judiciário no Estado democrático representa mais do que definir a responsabilidade administrativa por este ou aquele setor. Tem como intenção preservar garantias da magistratura, por exemplo. Entre elas, a independência do judiciário, que tem tudo a ver com a vida de cada cidadão, de você que nos assiste. Pois só sendo independente, um juiz pode ser imparcial no momento de tomar a decisão mais adequada em cada situação. Mas nem todos os países têm assegurada essa condição. No Sala de Audiência de hoje, vamos falar sobre esse assunto, conhecendo um pouco da realidade da Venezuela e traçando um paralelo com o Brasil. Quem participa do programa é o presidente da Júris, João Ricardo dos Santos Costa. Também com a gente, a juíza da Suprema Corte venezuelana, Blanca Rosa Marmal de León, que integra uma das câmaras criminais deste órgão. E ainda Luciano Benetti Tim, que é doutor em Direito e professor da Unicinos e da Escola Superior da Magistratura da Júris. Sejam bem-vindas ao programa. Doutora Blanca, um cumprimento especial à senhora, seja bem-vinda a Porto Alegre. Bem, gostaria que a senhora nos falasse um pouco da realidade vivida hoje pelo judiciário na Venezuela. Sí. La realidad de los jueces en Venezuela es una muy difícil porque está asignada por la falta de independencia y la falta de autonomía. Los jueces en Venezuela en general y específicamente en el área penal, que es la de mi competencia, están sometidos a remociones, a destituciones, suspensiones y hasta prisión sin garantía ninguna de estabilidad en su ministerio, en el desempeño de sus funciones. Es una situación además agravada por el hecho de que constitucionalmente tenemos prohibida la asociación de jueces. Es decir, se molestó el legislador en agregar 2 líneas a un artículo de la Constitución que dice taxativamente: los jueces y juezas no podrán asociarse. Se pregunta uno, ¿por qué un solo tipo de ciudadano tiene prohibido asociarse en el país? Llama la atención, ¿verdad? Si aunamos eso a lo que te dije al principio, de que hay remociones de jueces sin procedimiento alguno, creo que ahí tenemos la respuesta por qué no hay asociación de jueces a la cual recurrir para la defensa de los derechos de los jueces. Essa realidade é decorrente de algumas mudanças na legislação do país. Que mudanças são essas e como elas foram acontecendo? Esto fue básicamente un cambio con el cambio de gobierno que se planteó como una reforma del Poder Judicial. Se planteó como una presunta reestructuración y hasta purificación del Poder Judicial. La idea siendo que se iba a eliminar a los jueces corruptos, a los jueces ineptos, que no fueran competentes, y supuestamente se iba a establecer un poder judicial mejor, con una carrera judicial, pero lo que pasó en la realidad es que se produjo como una purga de jueces. Empezaron unas suspensiones y destituciones tomando en consideración el número de denuncias que los jueces pudieran tener ante el Tribunal Disciplinario a ese momento en que empezó el gobierno actual. Primero tomaban un número de denuncias, digamos 2, después les pareció que era demasiada la cantidad de jueces que podían tener esas denuncias, porque debemos estar claros, cualquier juez puede tener una denuncia por cualquier persona que no haya quedado satisfecha con la decisión que se haya tomado, independientemente de que tenga o no la razón en el caso planteado.
Lo que quiero decir con esto es que tener una o dos denuncias no hace que un juez no sea ideal para el desempeño de su cargo. Bueno, entonces aumentaron el número de denuncias y dijeron, bueno, entonces los que tengan de 5 denuncias en adelante serán suspendidos, o los que tengan de 7 en adelante. El asunto es que fue bastante doloroso para los jueces y para el país en general, yo pienso, lamentable, porque asistíamos prácticamente a unos casi partes de guerra, en los cuales un funcionario que fue designado para eso anunciaba públicamente casi todos los días los nuevos jueces suspendidos o destituidos. Y allí estaban los jueces esperando, ansiosos, si su nombre aparecía en esas listas y sin tener recursos. Después de eso venía un largo peregrinaje por una presunta comisión que no se alcanzaba para todos los casos que, digamos, de esta manera artificial fabricaron. Los jueces fueron cayendo, literalmente cayendo. Y bueno, te puedo resumir diciéndote que de los 2.000 jueces que teníamos en aquella época, de aquellos jueces en este momento, solo nos quedan 20. Bom, doutor João Ricardo, no Brasil a Constituição traz regulamentações para garantir a independência entre os poderes, que é o assunto que permeia tudo isso que a doutora Blanca está falando. E também a autonomia do julgador. Que princípios são esses e por que é tão importante garanti-los, reforçando já o que a doutora Blanca nos mencionou da realidade venezuelana? Exato. Nós temos uma Constituição, a Constituição brasileira, que ela é uma Constituição bem significativa no sentido de garantir ao Poder Judiciário uma estrutura capaz de ele fazer o seu papel dentro de conceitos democráticos. Então, o Judiciário tem independência, autonomia em relação aos outros poderes, a magistratura tem prerrogativas, não é? que são prerrogativas, na verdade, da sociedade, são prerrogativas, embora positivadas na Constituição Federal, também são objeto de vários ataques, né, de alguns setores da sociedade. O poder econômico e o poder político, eles constantemente tentam mitigar essas prerrogativas. Então, aí a importância do associativismo, né, da magistratura se reunir através das suas associações, criar seus braços políticos para poder lutar pelas prerrogativas da magistratura. Talvez o papel mais importante do associativismo judicial é nesse sentido, de ter um corpo político forte de resistência contra esses verdadeiros atentados à magistratura. Exatamente. Aqui em Porto Alegre, né, nós temos um acúmulo em relação às discussões sobre o panorama latino-americano da magistratura, vamos dizer assim, as condições de todos os sistemas judiciais da América Latina, porque desde o ano 2000 nós criamos aqui, junto com o Fórum Social Mundial, o Fórum Mundial de Juízes, onde nós discutimos esses modelos e a independência dessas magistraturas. Então, magistrados de todos os países da América Latina e do mundo também vieram em 6 eventos aqui em Porto Alegre, outros eventos fizemos fora do país, em outros estados também, para discutir a independência da magistratura, não só na América Latina, mas como no mundo também. E nós observamos que o Brasil tem um modelo, né, estruturado mais democrático de que muitos outros sistemas. Talvez o modelo mais estruturado da América Latina, pelo que se pode observar. Os problemas que enfrenta a Venezuela, que nós sabemos, são enfrentados em proporções distintas em El Salvador, em Honduras, no Equador. Tivemos aquela crise no Equador de 2004, né, em que houve demissões de juízes e convocada uma Assembleia Constituinte. Bolívia, Peru, a Colômbia também, que a magistratura não tinha qualquer garantia. Em 92, os paramilitares mataram todos os juízes de uma comarca na Colômbia, né, e muitos juízes foram mortos na Colômbia, que é um país que jamais teve uma ditadura militar como os demais da América Latina. Então, os problemas
do Poder Judiciário, eles foram muito discutidos aqui em Porto Alegre e nesse ambiente do associativismo. A própria Júris, que foi uma das entidades pioneiras na criação desse movimento internacional, Fórum Mundial de Juízes, que congrega a Associação Nacional dos Magistrados, a Associação dos Juízes para a Democracia, e hoje funciona também através de redes internacionais. Agora em La Paz nós vamos ter um encontro da Rede Ibero-Americana de Juízes, agora dia 21 de setembro, e nesse evento nós vamos discutir, vamos tirar também conclusões e protestos em relação a atentados contra a independência dos juízes. E o Brasil não está isento disso, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, semana passada mesmo, né, em face de uma decisão judicial, recebemos a desqualificação do judiciário estar censurando a imprensa em face de uma decisão judicial que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu contra uma empresa, né, uma dessas empresas de comunicação que compõem esses monopólios de comunicação que tem no Brasil, que são declarados pela nossa Constituição, são vetados pela nossa Constituição, e esses grupos têm um poder midiático muito forte e geralmente não aceitam as decisões judiciais, né, e atentam contra a independência dos juízes com aquela forma midiática massificada, incorporando conceitos, né, que são verdadeiros consensos produzidos, como se o judiciário estivesse atentando contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão, claro que dentro do seu conceito próprio, da sua empresa, do que vem a ser liberdade de expressão. Então, isso é uma luta que toda a magistratura tem, não é só a magistratura da Venezuela, do Equador e tal, mas nós no Brasil, com toda a estrutura, nós enfrentamos essas dificuldades também.